Organização das Nações Unidas recebeu uma autorização de Israel para que caminhões de ajuda humanitária com comida e suprimento para bebês e crianças entre na faixa de Gaza nesta terça-feira. Em entrevista à BBC, o subsecretário da ONU para Assuntos Humanitários afirmou que a entrada de ajuda humanitária, liderada por Israel, é uma gota d'água no oceano comparada às necessidades da população. Segundo ele, mais de 14 mil crianças podem morrer em 48 horas se a ajuda não chegar a tempo. Fred, essa é uma estratégia que a gente tem visto de Israel, pelo menos para poder fazer a situação ali em Gaza ficar tão insustentável que talvez as pessoas saiam por conta própria porque não tem mais condição de ficar ali. Então é próprio uma estratégia de dificultar também a chegada dessas ajudas, né? É mais ou menos, não é bem assim, não. Nós estamos num momento de muita pressão internacional pela abertura de Israel, justamente porque Israel está no início de uma ofensiva militar, desde o fim de semana, que são as carruagens de Gideão, para eliminar de vez o Hamas. Só que essa ação acaba tendo uma repercussão humanitária muito intensa. Nós tivemos movimentações diplomáticas e políticas nos últimos dias que culminaram com essa de hoje do Tom Fletcher, que durante a entrevista, nós temos aqui a frase completa dele, que é o seguinte: deixe-me descrever que há nesses caminhões comida para crianças, nutrição para bebês. Há 14 mil bebês que vão morrer nas próximas 48 horas, a não ser que cheguemos até eles. Israel isolou nos últimos 11 semanas Gaza, logo depois do fracasso das negociações de paz que foram acertadas intermediadas pelos Estados Unidos. Né? Esse fechamento deu em função de um acirramento das negociações com o Hamas. O Hamas, na libertação dos reféns, ele fez algumas ações publicitárias de provocação a Israel, e Israel também não havia retirado completamente as suas tropas da região e não havia cessado completamente o confronto. Então, isso levou a uma situação dramática. Há 116 mil toneladas de ajuda humanitária no entorno de Gaza que não tem condições de entrar. Ontem foi liberada a entrada de 9 caminhões, entraram 5. Hoje liberaram a entrada de 100 caminhões. Para você ter uma ideia do quanto isso é perto do necessário, antes do período do cessar-fogo, eles liberavam 500 caminhões. E a estimativa da Organização das Nações Unidas para a Palestina era que seriam necessários em torno de 700 a 1.000 caminhões dia. Né? Esses caminhões estão passando por uma passagem de Kerem Shalom, nem é a principal seria Rafah, a partir do Egito, da Península do Sinai, continua fechada. Né? E nesse final de semana há uma pressão grande, como eu falei, os líderes da França, do Canadá e do Reino Unido, eles ameaçaram Israel com sanções caso Israel não libere a entrada de ajuda humanitária. Pra você ter uma ideia, atualmente a ONU estima que na situação das crianças, 93% estão em risco de fome das crianças palestinas. 57, desde março, quando houve o fechamento completo, morreram de desnutrição. E há uma estimativa de que em torno de 71 mil vão desenvolver desnutrição grave até nos próximos 11 meses. Agora, esses 14 mil que o Tom Fletcher falou podem não ser exclusivamente por fome. Israel, no último final de semana, fez um agravamento do discurso que o próprio Netanyahu falou com relação a isso, do fechamento de Gaza. Nós temos um trecho desse discurso dele também, que nós podemos falar, tanto sobre essa questão da parte militar, quanto da questão da liberação de ajuda humanitária. Se for possível colocar na tela. יש לנו מלחימה עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ודבר נוסף, אני פשוט מצדיע למילואימניקים, אני מצדיע מתחילת המלחמה, אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס, ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי,
אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית, פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. Então, o que ele fala nesse ponto é, ele está trabalhando em duas frentes, e que é o extermínio do Hamas e a tentativa de salvar as relações diplomáticas que estão muito comprometidas, né? E a tendência é que a coisa vá piorar nos próximos dias. Eu ia falar isso, Fred, porque o Reino Unido, a França e o Canadá estão ameaçando ali ações contra Israel por causa desse bloqueio de ajuda, né? Exato. 22 países, incluindo países asiáticos, europeus, africanos, também pediram a liberação da ajuda humanitária. A chefe da diplomacia da União Europeia também está negociando uma nova reunião para uma revisão do relacionamento Israel e União Europeia. A União Europeia e a União Europeia é o terceiro principal parceiro comercial de Israel, em torno dos 40 bilhões de euros de negociação de mercadorias em balanço comercial entre os dois. Então é um impacto significativo. Mas enquanto Israel tiver apoio direto dos Estados Unidos, ele vai poder continuar. Desde o início da ofensiva, né, desde o ataque do Hamas a Israel, já foram mais de 14 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos. E a previsão é que Israel já deu uma ordem para evacuação de Khan Yunis, que é a segunda maior cidade de Gaza, onde tem também o maior campo de refugiados de toda a faixa de Gaza. São mais ou menos 90 mil palestinos somente nesse campo de refugiados. Houve uma ordem de evacuação para que haja a ofensiva militar para isso daí nos próximos dias. Eu ia te perguntar isso, o papel do presidente dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos estão, né? Porque o presidente Donald Trump, ele sempre quer se colocar como um mediador de conflitos. Mas a gente tem visto que pelo menos não tem conseguido muito, né? Não, ele se colocou como principal responsável pelo acordo assinado antes dele tomar posse, né? Porque quem acabou fechando os últimos detalhes foi o Steve Witkoff, que é o enviado do governo americano para o Oriente Médio. Houve um período de cessar-fogo muito desrespeitado por ambas as partes, né? E as negociações ficaram muito prejudicadas. Israel, recentemente, ainda tem uma comitiva no Catar tentando negociar com o governo do Catar de forma trilateral, porque não negocia diretamente com o Hamas, mas essas negociações praticamente não avançam mais. Então a ideia agora é fazer um checkmate militar na organização e que pode ter consequências humanitárias muito severas.